1h mais 15 minutos, está no ar, está na hora, está começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição, as principais notícias dos bastidores da política, dos corredores do poder. É a maior rede de comunicação do estado a partir de agora e nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Você em todo o Maranhão nessa terça-feira com a gente. Na bancada, Eduardo Ericeira, Geisel Marques e Kate Almeida. Vem com a gente, muita informação até as 2h15 da tarde. E nessa terça-feira você vai ver a pesquisa exata. Continua apontando a preferência do eleitorado pelo senador Everton na disputa pelo Palácio dos Leões. Confira ainda os números para o Senado e também a rejeição. E, claro, a análise com os nossos comentaristas. Requerimento aprovado. Comissão externa do Senado vem acompanhar a situação dos ferries no Maranhão. Aprovado o projeto que reduz imposto para diminuir o preço dos combustíveis. Veja como votaram os senadores do Maranhão. Eleições 2022, você vai ver aqui no estúdio, você vai conferir uma entrevista ao vivo com a prefeita Maura Jorge, agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Uma hora mais 16 minutos, 1h16, estamos juntos outra vez e que bom saber que você está aí do outro lado, no rádio, na TV, acompanhando aqui as notícias dos bastidores da política no Jornal da Difusora, hein? Manda sua mensagem pra gente, vai, 98-991-9686-22 para você dizer pra gente qual a cidade que você está acompanhando o nosso programa, a cidade aqui do interior do estado, né? Qual bairro em São Luís que você acompanha a gente aqui no Jornal da Difusora. A bancada está pronta, preparada, a pauta é definida, estamos juntos aqui com muita informação para você, viu? E a gente começa o programa acionando Brasília, vamos direto a Brasília, onde está a Raniele Veloso, tem informações para nós, porque você sabe, né? O Senado aprovou o projeto de lei que fixa em 17% o ICMS cobrado pelos estados nos preços, por exemplo, da gasolina. A gente vai conversar com a Raniele sobre esses detalhes. Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. A votação ontem à noite, já mais de 11 horas da noite, discussões acaloradas, mas o projeto passou sem nenhuma preocupação, viu? Foram 65 votos favoráveis e apenas 12 contrários. E dentre os favoráveis estão os da bancada do Maranhão. Os 3 senadores, como vocês podem observar aí no documento, votaram a favor. O Everton Rocha, do PDT, Elisiane Gama, do Cidadania, e Roberto Rocha, do PTB, todos os 3 senadores, até porque, né, o que circula, principalmente para eles, né, a imagem de que eles votaram a favor de um projeto que reduz os impostos sobre os combustíveis e que também pode reduzir o preço na bomba para os consumidores. Mas, por um outro lado, esse projeto pode acarretar aí perdas bilionárias para os estados, incluindo repasses para a saúde e educação. É tanto que das 77 emendas, que são sugestões de alteração ao texto, apenas uma foi acatada, foi a do MDB, que tem como objetivo preservar esses repasses para a saúde e educação e o novo Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Porém, aqui na Câmara, porque vai ter que passar por uma nova votação aqui, já que o texto foi modificado, essa emenda pode ser derrubada, é a expectativa de alguns senadores que isso aconteça por aqui. E aqui eu já falei também com parlamentares do Maranhão, na Câmara dos Deputados, eu falei com o Rubens Pereira Júnior, que é do PT, e ele acredita que vai ser aprovado, inclusive ele votou sim na primeira votação e disse que vai ter que votar assim novamente. E eu também falei com o da base aqui do governo federal, que é o deputado Aloysio Mendes, do PSC, e ele também acredita que vai ser aprovado. Ou seja, sendo aprovado, logo será sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e começará a valer. De acordo com o próprio presidente, os consumidores vão sentir aí a diferença de menos R$2 no preço da gasolina e menos R$1 no preço do diesel, mas esse cálculo não dá para fazer agora, até porque os preços, tanto do diesel quanto da gasolina, estão defasados em 18%. Raniele, agora vamos falar sobre a comissão do Senado, que vem mesmo aqui ao Maranhão. Foi aprovado o requerimento. Você já tem a formação aí dessa comissão dos senadores que virão aqui para o Estado para fiscalizar a questão dos ferries? Foi aprovado ontem, viu, esse requerimento do senador Roberto Rocha, do PTB. Ainda não, Adalberto, porque precisa de um rito de tramitação
no plenário do Senado. Lá, depois que o presidente da casa ler esse protocolo para instalação da comissão externa, aí eles vão anunciar os 3 senadores titulares e os 3 suplentes. Agora, eu já apurei que a expectativa é que o Roberto Rocha, autor do requerimento, seja um dos titulares e pode ser o presidente dessa comissão externa que vai até São Luís examinar essa situação dos ferryboats, que é o principal meio de transporte que liga a parte ocidental do Maranhão à ilha, a capital São Luís. De acordo com o senador, quando ele estava aqui no plenário do Senado, ele argumentou que é uma crise sem precedentes o que está acontecendo com os ferryboats aí no estado e que está atrapalhando o direito de ir e vir de qualquer cidadão maranhense e, portanto, pondo em risco também a vida até desses usuários. De acordo com ele, o problema vem desde 2015, mas se agravou agora nos últimos meses, como vocês têm mostrado aí na TV Difusora. Volto com vocês. Obrigado, Raniele, pelas informações. Direto de Brasília, nossa correspondente Raniele Veloso, ao vivo aqui para todo o estado do Maranhão. Obrigado, até amanhã, Raniele. 120 dias é o prazo que tem essa comissão externa, viu, gente, para fazer os trabalhos, as atividades. A gente vai ficar informando você aqui da formação aí desses membros dessa comissão do Senado, mas o fato é que já está aprovada a vinda ao Maranhão, portanto, desses senadores com este objetivo específico de tratar, de fiscalizar, de observar aqui a situação relacionada à crise dos ferryboats, né? 1h mais 21 minutos, 1h21, você ligado aqui na TV Difusora. Olha, o Instituto Exata e o Jornal Imparcial divulgaram um novo cenário da corrida eleitoral para o Palácio dos Leões. A gente vai conferir os números agora na tela e você do rádio vai ouvir com a gente também. O Instituto perguntou se a eleição para o governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria. Na estimulada, o Everton Rocha lidera com 29%, Carlos Brandão, 24%, Laésio Bonfim, 14%, Edivaldo Holanda Júnior, 11%, Simplício Araújo, 2%, Hertes Dias, 1%, e Nilton Rodrigues, 0%. Nenhum branco ou nulo, 6%. Não souberam, não responderam, 13%. O Instituto também avaliou um eventual segundo turno entre os candidatos. A gente vai ver um dos cenários aqui. Vamos lá? A pesquisa exata perguntou em um eventual segundo turno em quem o senhor ou senhora votaria para governador se a disputa fosse entre o Everton Rocha e Carlos Brandão. O Everton Rocha lidera com 43%, Carlos Brandão, 37%. Nenhum branco ou nulo, 11%. Não souberam, não responderam, 9%. A gente vai mostrar outros detalhes da pesquisa, mas vou girar aqui com os nossos comentaristas a respeito do assunto. Vamos analisar esses números aqui. A gente falava que essa pesquisa era importante, porque ela saía, né, foi a primeira pesquisa depois de uma série de situações aí. O próprio Roberto Rocha confirmando a candidatura, o apoio do Josimar de Maranhãozinho ao Everton. Vamos girar então aqui com os nossos comentaristas. Kate Almeida, boa tarde. Como é que você avalia essa pesquisa que foi divulgada? A gente fala daqui a pouco sobre o Senado e sobre a rejeição também para o governo já. Mas esses números que a gente já divulgou aqui. Muito bem, eu acho que se der para a gente colocar aí novamente essa cartela, é importante para que as pessoas visualizem em casa, né? E quem está no rádio, a gente já começa por aqui falando. Muito boa tarde, inclusive para você, Adalberto, Geisael e também o Eduardo Oriceira. Veja, já tem um tempinho, né, da última pesquisa, e aí a gente traz agora, portanto, esse cenário de pesquisa estimulada, né? No cenário A e B, a gente tem aí todos os possíveis pré-candidatos. E a gente observa aí que o senador Everton, ele segue, né, liderando as pesquisas. Ele aponta aí com 29%, seguido do atual governador, Carlos Brandão, 24%. Vamos lá para o Laésio, que tem 14%, Edivaldo 11%, Simplício 2% e Restes 1%. Aí a gente ainda tem o Enilton, que não pontuou, e tem brancos, nulos e não souberam responder. Veja, a gente tem aí uma diferença que eu acho que é importante evidenciar nessa pesquisa, a seguinte, né? Para além, eu acho que é preciso fazer essa leitura, para além do caos, né, que nós vivenciamos enquanto maranhenses no governo do estado, em diversas áreas, e isso todos os dias está latente, né? Nós temos algo que eu acho que você lembra daquela frase que diz que quem não é visto não é lembrado. Não tem essa frase? Você precisa ver, né, para você lembrar das pessoas, efetivamente,
nós sabemos que nesse cenário atual, quem tem se movimentado bastante no cenário é o próprio senador Everton e também o Laésio fazendo alguns eventos, né, pontuais. O atual governador Carlos Brandão, desde que assumiu, você não percebe nenhuma movimentação que não seja aquela história de entregar peixe, cesta básica pelo interior do estado. Mas nem o efeito, né, que poderia se esperar dessa entrega, dessas doações aí, efetivamente aconteceu. Porque na prática, a gente observa aí a diferença, né, de um e o outro, ou seja, 5 pontos percentuais à frente. Eu recordo, Geisael, me corrija se eu estiver errada, que na última pesquisa, eu lembro que o governador Carlos Brandão, ele pontuava 1 ou 2% à frente. Não é verdade? Não sei. Acho que, se eu não estou enganada, é isso. E agora a gente tem essa pesquisa, né? Uma pesquisa que, inclusive, foi bastante cozinhada, né? Para poder sair. Existia uma expectativa muito grande, mas saiu ontem à noite. E mostra, nesse cenário, claro, com todos os candidatos, todos os pretensos, né? Pré-candidatos aí, esse percentual de diferença de 5%. Relacionado ao governador Carlos Brandão, dando esse destaque. Eu acho que é importante ter essa leitura também de que o fato dele não se movimentar, estar fora, né, literalmente do Estado, no que diz respeito a qualquer tipo de movimentação, talvez tenha refletido diretamente aí nessa pesquisa também. Boa tarde, Eduardo Terceira. Olá, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde, Kate, Geisael, a todos que nos acompanham no rádio e na TV. Essa questão da movimentação ela é importante porque o governador licenciado Carlos Brandão ele está em tratamento de saúde, isso de fato complica, essa movimentação é muito importante. A Kate colocou aqui, de fato, o senador Everton ele tem promovido aí encontros políticos, que é super importante, até porque ele não é só pré-candidato ao governo do estado, ele é senador aqui do estado do Maranhão, portanto ele tem que dialogar com a população, dialogar com os políticos maranhenses, isso é fato, até porque tem um mandato de senador e é pré-candidato, além disso, ao governo do estado. Aqui também eu coloco a questão do Laésio Bonfim, que tem uma movimentação e também tem um eleitorado muito grande, daquelas pessoas que têm uma linha mais bolsonarista, né, que apoiam mais aí o presidente Jair Bolsonaro, que não é um eleitorado tão grande, não só no estado do Maranhão como na região Nordeste, mas claro, tem o seu eleitorado, ele é presidente da República, então a gente tem que levar isso em consideração, talvez por isso que ele já pontue até um pouco a mais dos 2 dígitos, aparecendo mais de 10%, aparecendo com 14%, até à frente do Edivaldo Holanda Júnior, que eu queria chamar a atenção, que já pontuava, inclusive, em outras pesquisas que nós mostramos aqui, abaixo de 2 dígitos, e agora alcança os 11%. Por quê? Porque tem se movimentado também, a gente tem, inclusive, recebido aí o ex-prefeito de São Luís, que é pré-candidato aí pelo PSD, ele tem se movimentado também, eu acho que é PSD ou PSC? PSC, né? Não, PSD, isso, PSD. PSC é o Laésio Bonfim, a gente acaba confundindo, mas é o PSD. Ele tem viajado também pelo interior do estado, talvez por isso que tenha pontuado até agora um pouco mais acima de 2 dígitos, com 11%. O Laésio aparecendo em terceiro, mas ainda muito polarizado na questão do governador licenciado Carlos Brandão e também do pré-candidato, o senador Everton. Uma coisa importante que eu percebi nessa pesquisa, o Josimar não aparece mais nessa pesquisa porque ele já declarou apoio à retirada da sua pré-candidatura, declarando apoio aí já faz algum tempo, acho que coisa de um mês, ao senador Everton. O Josimar, a gente lembra bem, ele pontuava ali com 6, 7% nas pesquisas. É quase esse índice que aumentou o senador Everton. De fato, ele tem conquistado, claro, com esses encontros que ele tem promovido, esse crescimento na sua pré-candidatura, mas o efeito Josimar de Maranhãozinho também nesse apoio, como qualquer outro apoio de um político importante no estado do Maranhão, e aqui a gente chama a atenção, como já falei em outras situações, gostem ou não gostem, mas a gente já não pode aí tirar a liderança de um político aqui no estado do Maranhão, um político que tem voto. Como eu disse, ele é um deputado federal, foi o deputado federal mais bem votado, então, claro, esse apoio pesa muito, como qualquer outro apoio que venha acontecer, não só para o senador Everton, mas com qualquer outro pré-candidato que tenha um apoio importante de uma figura política importante, ele pesa na pesquisa e, claro, vai pesar futuramente, obviamente, na eleição também. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Chamar a atenção aqui só para um único fato, que a diferença entre o Everton Rocha na primeira colocação e o Carlos Brandão, ela, depois de várias pesquisas onde os dois apareciam tecnicamente empatados dentro da margem de erro, é a primeira onde a diferença entre os dois é fora da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 e pouquinho, 3 pontos percentuais, alguma coisa, e ali a diferença é de 5 pontos. É a única coisa que eu queria pontuar neste momento.
Bom, vamos em frente. A gente mostrou aqui um possível segundo turno com esses dois candidatos, o Everton e Brandão. 43 o Everton, 37 Carlos Brandão. A gente já mostrou. Vamos seguir agora mostrando a rejeição. Vamos lá? A gente vai mostrar agora, que é um dado também importante que foi levantado pelo Instituto Exata. Vamos lá. A pesquisa Exata perguntou em qual deles o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum. Simplício Araújo, 26%. Edivaldo Holanda Júnior, 23%. Hertz Dias, 20%. Carlos Brandão, 17%. Enilton Rodrigues, 16%. O Everton Rocha, 15%. Laede Bonfim, 14%. Votaria em todos, 35%. Não votaria em nenhum, 17%. Não souberam, não responderam, 11%. Vou fazer o caminho inverso agora. Gisele, chamou a atenção o Simplício aí, depois da saída, né? Tem algumas pesquisas, a gente tinha a Rosiana Sarney sempre liderando ali a questão da rejeição, né? E agora a primeira pesquisa que não temos o Josimar Maranhãozinho, tinha algumas pesquisas com o Roberto Rocha também ali para o governo, né? E agora já fechada a questão do Senado. Chama a atenção o Simplício ali liderando a rejeição? Pois é, eu confesso para você, para os colegas, para quem está assistindo em casa, para mim foi uma surpresa, porque assim, eu enxergo o Simplício como um candidato, inclusive, com um discurso muito leve. Ele tem se mantido longe de polêmicas, tem feito um discurso que nós já dissemos aqui, inclusive, é necessário, né, chamar a atenção para a questão de empregos, do empreendedorismo, do potencial que o Estado tem para a geração de riquezas. E realmente me chama a atenção a rejeição do Simplício, especialmente porque eu imaginava que fosse um nome mais leve. Entretanto, também outro que chama a atenção de estar ali na vice-liderança é o ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda Júnior. Esse não é, assim, lá uma surpresa, né, que ele esteja como vice-líder da rejeição. Né? E chamar a atenção também para os dois últimos, que são o Everton Rocha e o Laésio Bonfim, ali na rabeta da rejeição, que justamente foram os que tiveram um crescimento nessa última pesquisa na intenção de votos. Mais algum colega quer pontuar sobre a rejeição? Senão a gente segue para o Senado. Adalberto, só queria dizer, por mais que tenha proximidade, eu acho que é sempre importante levar em conta, ali a gente está olhando até 14%, 15%, 16%, 17%, mas a gente sabe que um ponto percentual é um eleitorado muito grande, é uma grande quantidade de votos. E eu acho que sempre tem que levar em conta essa questão da rejeição também. Claro que é muito importante a pessoa aparecer à frente, qualquer pré-candidato neste momento aparecer à frente das pesquisas, mas é muito importante também levar em consideração, e os próprios pré-candidatos, assessores, enfim, os coordenadores de campanha, eles relevam muito esses números, porque a questão da rejeição é importante. Até porque tem gente que, quando rejeita um pré-candidato, e a gente conversa com os eleitores, claro, conversa com a população, quando ele rejeita mesmo. É aquela questão de não votar naquele pré-candidato de jeito nenhum. Então é sempre um dado relevante, preocupante para o pré-candidato, na verdade, aparecer sempre com um pouco mais à frente aí no índice de rejeição. Até porque é importante se diga que tem isso, mas também às vezes o eleitorado sequer conhece um nome, né, que foi posto para ele. Então, é uma questão de conhecimento também, né? Aí nessa rejeição tem lá, não souberam, não responderam, 11%, aquilo que aqui está chamando a atenção. Aí não votaria em nenhum, 17%, e votaria em todos, 35%. Então, esses números, geralmente, às vezes não dá atenção, né? Mas são números que também revelam, são significativos, né? Vamos ao Senado, então? Vamos à pesquisa. O Instituto pesquisou as intenções de voto para o Senado da República, agora já com o Roberto Rocha confirmando a sua candidatura ao Senado. Essa é a primeira pesquisa. Vamos lá. A pesquisa Exata perguntou: as eleições para senador acontecem em outubro deste ano, mas se fossem hoje, em qual desses candidatos você votaria? Flávio Dino, 51%, Roberto Rocha, 26%, Pastor Bel, 5%, Paulo Romão, 2%, Saulo Arcangeli, 1%, Antônio Cariongo, 1%, nenhum branco ou nulo, 7%, não souberam, não responderam, 7%. Fazendo a correção aqui, Antônia Cariongo, certo? Vamos à rejeição para o Senado. A gente tem também essa rejeição. Vamos conferir? A pesquisa Exata perguntou se a eleição para senador fosse hoje, em quem o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum. Flávio Dino, 28%. Pastor Bel, 20%. Saulo Arcangeli, 20%. Antônio Cariongo, 19%. Paulo Romão, 19%. Roberto Rocha, 17%. Votaria em todos, 23%. Não votaria em nenhum, 21%. Não souberam, não responderam, 10%. Vamos juntar agora tudo, a preferência do eleitorado e também a rejeição em relação ao Senado? Kate. Vamos lá, né? Olhando esse quadro aí, você que está acompanhando a gente pelo rádio,
O que eu queria destacar, né, dessa nova pesquisa? Que, na verdade, é a segunda pesquisa divulgada aí pela Exata, né, feita aí pelo Imparcial, o jornal Imparcial. Aliás, quero até mandar um abraço para o Célio. O que acontece nessa pesquisa? Não sei se você se recorda, você que está em casa, está dirigindo, existe um percentual em relação à última pesquisa que data o seguinte, pode colocar direto na tela, só para a gente poder olhar aqui os números. O que acontece? O ex-governador Flávio Dino, que pontua agora, né, coloca lá. A rejeição, né? Essa é a rejeição. Bota a primeira tela. De voto, a intenção. A Vamos intenção colocar de a voto. intenção É a tabela de anterior, voto? né? A anterior. Né? O ex-governador que pontua agora, dá para colocar? 58%. 51%. Quero só destacar essa 51,26, diferença. né, o Roberto II. Agora, o ex-governador, nessa nova pesquisa, ele pontua 51%, mas na pesquisa passada era 58%. Veja, né, a gente já observa uma diferença. Na pesquisa passada também, o Roberto Rocha estava ali com seus 21%, 22%, e agora ele subiu para 26%. Existe aí uma queda já apontada nessa pesquisa, por menor que seja, mas uma perda aí do Flávio, um percentual aí de pelo menos 7%. O que tem pesado, né, de lá para cá? Claro que os problemas deixados pelo ex-governador Flávio Dino. Vamos lá, principalmente os assuntos mais sensíveis que são destacados hoje, a fome e a pobreza. Né? São dois assuntos que não tem como você colocar para debaixo de um tapete. Então, com certeza já vem se pesando nessas pesquisas exatamente esses temas. E aí não dá para esconder. Resultado, na pesquisa já começa a apontar exatamente a diferença aí, claro que tímida ainda, né, no percentual de 7%, mas se a gente for colocar numa balança, 7% é bastante. E o Roberto Rocha já começa a crescer com esse novo percentual. Ou seja, é uma discussão, pesquisas refletem alguns gestos. Vamos lá? Quando se começar, de fato, a discutir esses temas que são considerados sensíveis, e aqui eu estou falando dos diversos do Maranhão, certamente o ex-governador Flávio Dino vai precisar de outras estratégias. Inclusive, ele não comentou o resultado dessa nova pesquisa, né, em suas redes sociais. Bem lembrado, Eduardo. Rapidamente, Adalberto. Adalberto, a gente percebe ainda, se tem político, né, que luta por um voto, imagine por 1% do eleitorado, a quantidade de 1% a gente chama a atenção que decide a eleição, né? O quanto é importante. Não, a gente percebe ainda uma liderança bem folgada, assim, do ex-governador Flávio Dino, mas aqui a gente trouxe muito bem, houve uma certa queda em relação a outras pesquisas. 51% a 26% o Roberto Rocha ali em segundo lugar, mas ainda bem abaixo do ex-governador Flávio Dino. O que a gente chama a atenção aqui é que há outros pré-candidatos que a gente sabe aí de bastidor que sequer estão conseguindo se viabilizar. Por exemplo, Paulo Romão, que até apareceu agora com 2%, aparecia com 1%, até cresceu 1% e chama a atenção que é um eleitorado significativo essa questão do porcento, não é um voto. O Paulo Romão não é mais... Pois isso aí que eu ia Aliás, dizer. eu acho que a pesquisa nem deveria ter colocado mais o nome dele, porque quando a pesquisa foi a campo já estava posto que ele não seria mais já tinha acontecido o encontro, já tinha se colocado como pré-candidato, né? A deputado estadual. Aí não só o Paulo Romão, que já é pré-candidato a deputado estadual, ele desistiu do Senado, enfim, por conta de toda aquela confusão envolvendo a questão do PT aqui no estado do Maranhão, mas já desistiu, é pré-candidato a deputado estadual. Tem a questão também do pastor Bel, que ainda não conseguiu se viabilizar ao Senado Federal, ainda não é algo certo. Em relação à questão da rejeição, o ex-governador Flávio Dino aparece no topo, e ali mais abaixo o atual senador Roberto Rocha, que também é algo que a gente tem que levar em consideração, porque a gente tem que às vezes fazer... É o primeiro e o último, né? Pois é, o primeiro lugar em rejeição é o Flávio Dino, o último lugar em rejeição é o Roberto Rocha. Isso que eu queria falar, que às vezes é importante fazer essa média, que é importante, claro, que o ex-governador que lidera ainda com folga, mas está na liderança também da rejeição, então é importante fazer essa média. E em relação a essa questão da rejeição, tinha um quadro lá de aproximadamente 35%, dizendo que votaria em todos, 17% não votaria. Não, isso aí eu acho que é um outro quadro. A rejeição para Senado. Para Senado. Mas é um índice ainda muito grande das pessoas que ainda, olha, aí, ó, votaria em todos, 23%. Esse votaria em todos é uma pessoa que pode votar em qualquer pré-candidato. E não votaria em nenhum, 21%, não sabe, não responder, 10%. É uma margem ainda muito grande, é mais de 50%, esses três itens aí que a gente está falando. Votaria em todos, não votaria em nenhum, não sabe ou não responder. Então é um eleitorado muito grande que, penso eu, até pela pesquisa e outras pesquisas que já apareceram, que ainda estão muito em dúvida na votação para o Senado Federal aqui no estado do Maranhão. A rejeição de Flávio Dino, 28%, ela é normal, natural para alguém que saiu do governo.
Isso aí não quer dizer muita coisa, não. Até os 30% é normal, né, Gisele? Especialmente, como eu estou dizendo, para quem saiu do governo, inclusive enfrentando agora diversos problemas, né? Ele não está mais no foco, né? Pois não está mais no holofote. Mas é normal, natural. Chama atenção até, por exemplo, da ex-governadora Rosana Sarney, quando era citada, ela tinha essa rejeição de 28, 30 e pouquinhos por cento. Até mais do que 30. Até mais do que 30%, às vezes até passava. E quem é ex-governador, quem já opõe o executivo, não sai, claro, com uma aprovação total, sai com um pouco de rejeição, então é dentro da normalidade, claro. Agora é importante, só um detalhe rapidinho, que desde o anúncio, né, do Roberto Rocha, que estaria pré-candidato ao Senado, até hoje, né, ele cresceu e o Flávio Dino perdeu. É bom que se diga isso, e o lastro de tempo é curto, ou seja, existe aí uma escalada de crescimento do Roberto Rocha. 1h mais 40 minutos, vou dar aqui o dado da pesquisa. O Instituto Exato ouviu 1.461 pessoas entre os dias 5 a 9 de junho. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sobre o número MA 04453/2022. A margem de erro é de 3,28 pontos percentuais, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%. Gisele, há uma relação, a gente pode dizer, entre a realidade, digamos assim, diante de tudo que a gente está falando aqui, comparando, né, as movimentações e o que a pesquisa aponta em números? Esse é um ótimo questionamento, Adalberto, porque é o seguinte, toda vez que sai uma pesquisa, aqueles que não estão bem na pesquisa tendem a tentar descredibilizá-la. E aqueles que estão bem batem palmas e soltam foguetes. E qual é que é a recomendação para o eleitor, inclusive para nós que somos observadores da cena política? É olhar a pesquisa realmente com desconfiança, essa e qualquer uma outra. Entretanto, tem uma técnica que eu vou ensinar agora, eu vou... para as pessoas de casa, Kate, que é o seguinte, olha só. Uma pesquisa, ela é um retrato do momento e ela também pode mostrar uma tendência. Por isso é importante analisar as pesquisas, por exemplo, do mesmo Instituto Exata, a pesquisa anterior com essa pesquisa. E analisar os fatos para ver se a pesquisa ela encontra abrigo na realidade. Quais são os últimos fatos que aconteceram? Veja bem, o Brandão fora do estado não tem se movimentado e, portanto, isso justificaria na pesquisa ele aparecer estagnado ou cair. Os únicos dois candidatos trazidos por Kate aqui que estão se movimentando de forma visivelmente aparente são o Laésio e o Everton. Eles cresceram na pesquisa, portanto é um dado da pesquisa que encontra abrigo na realidade. Encontra abrigo é um fato. Quer ver outra coisa? Flávio Dino não estava se movimentando, caiu de 58 para 51. É um fato, é um dado que encontra abrigo em um fato da realidade. O senador Roberto Rocha não tinha declarado se era ou não candidato a senador. A partir do instante que declarou, subiu. E isso a pesquisa mostra. Portanto, é um dado da pesquisa que encontra abrigo na realidade. Então, você sempre faz o comparativo dos dados da pesquisa com os fatos que estão acontecendo. Se destoar muito, então desconfie da pesquisa. Então, essa é uma boa dica para que a gente faça a observação. Então, é o seguinte... Quem não gosta sempre vai tentar descredibilizar. E isso não passa de choro de perdedor. 1h mais 43 minutos, 1h43. Olha só, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, hein? Uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse então fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy 147, Jordoa, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses, número 22, no bairro do Calhau. Fiat Revemar com a gente. Vamos para o intervalo, na volta às notícias do interior do estado. A gente faz aquele giro e ainda no programa de hoje, já já você confere uma entrevista com a prefeita aqui, Maura Jorge, com a gente aqui no estúdio, com os nossos comentaristas aqui no Jornal da Difusora, tá bom? A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já. 1h47 minutos, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de conhecer a Zion Informática. Pois é,
com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, hein? Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zayo Informática fica na Rua 9, quadra 14, número 49, Quatraque 5. Zayo Informática, inovação da informática na sua cidade. Vamos ao vivo agora à região dos Cocais, lá em Caxias. A gente vai falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A gente tem um balanço já, inclusive, lá com o Zé Carlos. É claro que deu uma melhorada no cenário aí, mas temos números aí, dados em relação à doença no município. Zé Carlos, boa tarde. Aumenta mais um pouquinho aí. Acho que ele está com dificuldade de me ouvir lá em Caxias. Vamos aumentar mais um pouquinho para ver se dá certo, mas a gente vai logo... Vamos para a Imperatriz com o nosso Marcelo Júnior, lá eu acho que o volume está ok, a gente vai falar sobre o início da regulamentação do serviço funerário e adequação à lei federal para esse tipo de atividade. É um projeto de lei que foi encaminhado à Câmara Municipal lá para discussão. Informações ao vivo com o Marcelo Júnior. Marcelo, você, boa tarde. Oi, Adalberto, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora nesta terça-feira, acompanhando a gente pelo rádio ou na TV. Esse projeto chegou ontem à Câmara de Vereadores aqui na cidade de Imperatriz e vai tratar a partir de agora dessa regularização do serviço funerário. Desde 2012 não são emitidos alvarás para esse tipo de atividade aqui na cidade. Por isso, a Prefeitura decidiu tomar a iniciativa e enviar o projeto de lei à Câmara de Vereadores. A reportagem do Jornal da Difusora conversou com o presidente da Câmara, o vereador Alberto Souza, que falou a respeito desta iniciativa, desse projeto de lei para a regularização dos serviços funerários aqui na cidade. Desde 2012 que as funerárias do município de Imperatriz funcionam sem o alvará necessário. Por quê? Porque é um serviço essencial, não pode parar. Então nós temos que de fato agir dentro dessa boa-fé e assim está sendo feito. Mas para que nós pudéssemos aqui ter esse amparo legal, nós estamos aqui então submetendo ao plenário. A matéria chegou, foi protocolada e já está nas comissões. Momento em que as comissões vão dar os pareceres necessários, assim nós levaremos ao plenário para que nós possamos votar essa lei que vai trazer um ganho muito grande, fazendo com que nós possamos ter respeito pelo cidadão acima de tudo. As urnas funerárias não serão mais expostas ali na frente do socorrão, por exemplo, que traz ali um sentimento ruim para quem entra no socorrão. Imagine você entra adoentado, você já olha de frente e vê um caixão ali exposto. Quer dizer, é tenso. Então, assim, você tem que ter esse sentimento de respeitar a vida em primeiro lugar. E, claro, as funerárias colocaram 100% à disposição. As funerárias estão fazendo a sua parte para agir de boa fé e prestar um serviço decente ao município de Imperatriz. Bom, a expectativa é que a partir de agora esse projeto de lei possa se encaminhar dentro das comissões da Câmara de Vereadores e depois serão realizadas aí as audiências públicas, contando com representantes de diversos segmentos, entre eles os representantes dos serviços funerários aqui no município de Imperatriz, o segundo do estado do Maranhão. Volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas informações. Vamos a Caxias rapidinho. Nosso tempo está em cima da hora, mas vamos voltar com o Zé Carlos lá falando sobre um assunto que a gente está com ele agora, que era a Covid-19. Zé Carlos, agora sim você me ouve? Acho que está com um problema, né? A gente está com um probleminha com o áudio lá em Caxias. Infelizmente, hoje a gente não tem a participação aí do nosso Zé Carlos. Mas vamos lá, vamos em frente. Você ligado aqui, 1 hora mais 50 minutos, 1h51. Olha, você sabe que nós estamos no mês de maio, né? Mês de maio aí... aliás, nós estamos no mês de junho, né? Nesse mês de junho. E nesse mês de junho há uma data extremamente importante, né? Relacionada ao meio ambiente. E foi pensando nisso que nós separamos algumas dicas especiais para você colaborar, gente, com essa ação que é tão importante para manter o planeta Terra saudável para as próximas gerações, não é? Confira então mais uma dica com a gente aqui. No ano de 2021 foram identificados 14.617 focos de incêndio. Preserve a vegetação nativa. Não desmate ou coloque fogo. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale. Meio Ambiente em Pauta, oferecimento Vale, aqui no nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. 1 hora mais 52 minutos, 1h52. Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde.
A Secretaria de Esportes de Pedreiras realizou a final da Taça Cidade. Um evento extremamente significativo para a região, para Pedreiras, porque esse é o primeiro ano em que é realizada a competição com jogadores especificamente da região de Pedreiras. Então a organização está de parabéns mesmo. Como você viu, muito lindo, né? Um belíssimo espetáculo de futsal, casa cheia. Então nós estávamos precisando disso, desse incentivo que a prefeita nos deu a trazer de volta o esporte, o futsal para a nossa cidade. Então aí nós vimos aqui o espetáculo de futsal, que é maravilhoso. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 53 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira, temos você hoje, né? Nosso WhatsApp, nosso Eduardo Ericeira sempre ligado, está aqui com o nosso WhatsApp, estou falando isso brincando, porque coitado do Eduardo, a gente não tinha programado, pegou o celular aqui agora, espero que não esteja carregando como ontem, né, Eduardo? Está carregado aí? Está carregadinho. Então tá de boa, vamos lá. O pessoal dando, inclusive, várias opiniões aqui sobre a pesquisa, parabenizando o debate, enfim, obrigado aí, pessoal que está participando também aqui pelas redes sociais. Obrigado mesmo aqui pelo telefone. Bairro do São Raimundo está acompanhando a gente, mas não colocou aqui o nome. O Raimundo, lá da cidade de Coroatá, também está acompanhando a gente. Olá, boa tarde, bancada. O Messias, no município de Caxias, também está acompanhando a gente. Obrigado. Programa muito bom, mas acabou não colocando o nome e também de onde está falando. A Terra Nova, deixa eu olhar aqui, Terra Nova... É o Baixinho da Quiola, que está falando na verdade. Baixinho da Quiola também está acompanhando a gente. A Betinha, no município de São Bento, também está acompanhando a gente. Lá na Baixada, no Cruzeiro, lá em Palmeirândia, professora Silvana. Rapaz, vamos lá, está na hora da virada. Vamos lá então. Agora, Imperatriz Caxias, a gente continua por lá, no rádio. E o restante da rede todos conosco. Mas a TV e Imperatriz Caxias vão seguir agora com a programação local. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já com mais informações para você aqui no Jornal da Difusora, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, tá bom? Depois do intervalo a gente tem vários assuntos, inclusive vamos entrevistar aqui, vamos receber aqui no estúdio a prefeita Maura Jorge para uma entrevista aqui com a nossa bancada. A gente volta já um instantinho só. Uma hora mais 58 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora ao vivo para todo o estado, para todo o Maranhão. E olha, o nosso São João das Tradições está rolando todos os sábados, você sabe, né? No próximo dia 18, o nosso encontro é a partir de 7h20 da noite aqui na telinha da TV Difusora. Também temos programação especial na Rádio Difusora FM. Vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas, bom, né? E claro, a cobertura do São João em todo o estado. Então você já sabe, fica ligadinho na nossa programação, maior transmissão do São João do Maranhão. É aqui na Difusora um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados. Você topa ou não topa comprar barato? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a detetização, é sobre saúde. Grupo Saga, Casa de Amigos. Golden Shop Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. PMZ, pensou em peças e pneus? É na PMZ, tá bom? Não fique sem, a PMZ tem. Sabrina Festas, entre e faça a sua. E olha, uma outra informação para você que está com a gente. Não é só sábado não, hein? Não é só sábado não. Nós vamos comemorar o São João a partir do dia 22 de junho no Golden Shop Calhau com realização do Sistema Difusora. Vai promover aí o Arraial Golden Shop Calhau Difusora. Vai ser bom demais, hein? Serão 9 dias, gente, de muita música, ritmos, cores e a culinária típica que faz o coração do maranhense bater mais forte. Então já anota aí na sua agenda, viu? Venha curtir com a gente esse Arraial que já é um sucesso, Arraial Golden Shop Calhau Difusora, aguarde. 2h da tarde, você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão, acompanhando aqui as notícias dos bastidores da política no nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição. Notícia que repercute, né, durante todo o dia de hoje ainda, o anúncio feito pela prefeita de Lago da Pedra, a ex-deputada Maura Jorge, que está com a gente aqui no estúdio, inclusive, de apoio ao senador Everton na corrida ao Palácio dos Leões. Ela está conosco aqui para falar sobre esses e outros assuntos. Em primeiro lugar, prefeita, é um prazer tê-la aqui no Jornal da Difusora, viu? Prazer nosso, estou muito feliz.
Agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês pelo convite e saber que nós vamos estar conversando com todo o estado do Maranhão, levando a nossa mensagem, como sempre o faço, de fé e de esperança. Essa sua decisão é um fato político que começa, a semana já começou quente, né? A gente já começou a semana aí com uma movimentação grande na política por conta dessa sua decisão. O que a senhora considera que foi fundamental, prefeita, para fazer esse anúncio aí, para tomar esse rumo em relação à eleição? Olha, primeiro, eu tenho aprendido durante toda essa minha vida longa, né? Que tem duas coisas que unem as pessoas. Primeiro, os propósitos e depois os interesses pessoais. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma história, 4 mandatos de deputada estadual, estou no meu 3º mandato de de prefeita, né? E estive como candidata ao governo do estado em 2018. E que bom que toda essa minha trajetória ela tem sido uma união, um elo com o povo do meu estado pelos meus propósitos, que não mudaram, continuam os mesmos, na defesa daqueles que estão, ao longo dessas décadas todas dentro do nosso estado, sofrendo pelo descaso, que eu disse ontem, inclusive numa entrevista, que o que a gente percebe é que de 4 em 4 anos mudam as figuras do Palácio dos Leões, mas, infelizmente, as práticas, a forma de se fazer política, de se tratar as pessoas, de pensar o Maranhão, ela continua a mesma. É usar o bom senso, é usar as pessoas, principalmente aquelas mais humildes, que dependem do poder público, como uma massa de manobra, de manipulação para chegar ao poder. E isso tem me feito fazer essa reflexão. E não foi à toa que em 2018 eu me uni a mais de quase 250 mil pessoas pensando, refletindo o Maranhão e tentando alertar do que nós poderíamos fazer uma oxigenação na política, tentar trazer e lembrar as pessoas que ninguém muda sozinho, nós precisamos estar unidos por um propósito. E esse propósito que me fez estar hoje aqui definindo por onde eu vou andar, qual o caminho que eu devo seguir, qual é a trilha de lembrar que em 2018, com os mesmos propósitos que eu tenho hoje, que não são diferentes, a Maura Jorge é a mesma, mulher de posicionamento, mulher de enfrentamento, que não se intimida diante das ameaças, das perseguições e continua firme, pensando sempre no cidadão. Porque eu entendo que vida, política, tudo passa, poder. Hoje eu estou, amanhã não estarei, como já fui deputada, já fui prefeita, estou pelo 3º mandato. Tudo passa, o que fica é a nossa história, aquilo que a gente pode contribuir efetivamente, não no discurso bonito, mas na prática, para mudar a vida e a realidade do nosso povo, que continuam, como vocês são formadores de opinião, conhecem a realidade do nosso estado, sabem que 8 anos, e aí eu não discuto pessoas, eu discuto projeto para o nosso estado, que eu acho que não só o estado, o Brasil passa por isso, porque as pessoas defendem projeto de governo, e os governos passam, o estado fica e o país fica. Então, as políticas públicas teriam que, obrigatoriamente, ser definidas por aquilo que as pessoas precisam e não ficar na vulnerabilidade de quem está no poder. Quem está comigo, ótimo, vai ter as estradas reformadas, vai ter o asfalto, não vão deixar chegar no período eleitoral para cooptar essas pessoas, os líderes políticos, que é isso que nós temos visto ao longo do tempo. E refletir. Em 2018, eu caminhei sozinha com esse discurso de querermos essa oxigenação, queremos uma oportunidade para alguém que conhece esse estado, que vive, que está lá na base, que vive esse sentimento dessas pessoas. E eu não tive, porque aqueles que, naquela época, poderiam estar comigo, na direita, que era uma opção minha, porque nós respondemos pelas nossas opções, pelos nossos propósitos. E eu não tive o abraço nem daqueles que estavam lá, que hoje se tomam como dono de direita ou de esquerda, que eu não vejo isso, eu acho que essa não é a lógica da discussão. Nesse momento, nós temos que discutir o Maranhão, o que precisa ser feito, qual é a experiência de quem se apresenta para governar o nosso estado. E é por isso que eu optei pelo nosso senador Everton Jorge, já estou até colocando Jorge aí, Rocha, para que ele possa, com a experiência que ele tem,
irmos todos unidos nessa grande frente, que não é pelos propósitos pessoais, né? Não é pelas nossas escolhas pessoais, mas é pelo Maranhão, é pela bandeira que nós defendemos hoje, que é o nosso Estado. Eu vou girar com os nossos comentaristas da bancada e vou, se os demais me permitem, começar pela Kate, a única mulher da bancada, a fazer pergunta. E, por sinal, não combinaram a cor da roupa, não foi coincidência. Eu diria sintonia, né? Sintonia, sentimento. É isso. Kate, por favor. Seja muito bem-vinda, viu, prefeita? Eu gosto muito de ver mulheres ocupando cenas importantes. Muito bem, eu vou começar perguntando para a senhora a respeito da sua opinião acerca dessa escolha de sucessão do ex-governador Flávio Dino, que, aliás, né, eu diria que inventou uma carta na época, no ano passado, né, com alguns critérios, e nem ele próprio conseguiu sustentar essa carta, né? E aí eu queria saber da senhora a opinião sobre essa escolha, né, para o seu sucessor, uma vez que hoje esse cenário que mais parece esfacelado, né? É um grupo completamente desfacelado. E após a sua escolha, a sua definição, a senhora também vem sofrendo, né, algumas represárias aí nas redes sociais, algo que é extremamente ruim, né, porque eu acho que para além da política existe também as suas decisões. E eu queria que a senhora se colocasse isso até como, enquanto mulher, né, a sua impressão sobre tudo isso. Olha, eu disse no início que a vida da gente é feita de escolhas, né? E o nosso ex-governador, que é nosso, né, foi o povo do Maranhão que otorgou esse poder a ele, ele teve a oportunidade, porque ele se elegeu criticando uma família, destruindo um trabalho que, obviamente, teve seus acertos, como todas as gestões têm, e teve os seus defeitos, mas ele dizia que ele era o grande salvador da pátria, era o salvador do Maranhão, e fez com que esse sentimento de renovação chegasse nas pessoas. E, infelizmente, o que nós vemos aí, agora mesmo, nós temos dados, mais de 300 mil pessoas que estão na extrema pobreza no Maranhão, só durante o seu governo. 300 mil pessoas a mais que estão sem um teto. E nós vimos políticas públicas de imediatismo político. Nós não vimos nada que pudesse ter essa consistência para que ele pudesse dizer: hoje, o Everton, vamos reunir o nosso grupo, todos nós aqui, porque nós temos o que dizer para o povo do nosso Estado. Nós temos o que mostrar, nós mudamos a realidade. Nós temos políticas aí que foram implementadas simplesmente pela questão eleitoreira, né? Para poder cooptar essas pessoas mais carentes que dependem do poder público para que dizer, o governo é o melhor. E por isso eu estou crendo, e por isso disse ontem também que nós estamos passando uma procuração em branco para o senador Everton, porque eu sei que ele não foi escolhido porque não comungou com toda essa trajetória de querer impor para a população do nosso Estado, através de mídias, né, de que o Estado está tudo perfeito. Então, é por isso que eu creio que ele não tenha sido escolhido, porque eu tenho percebido que o senador tem postura, tem posicionamento. Gisele. Perfeita. Muito tem se falado de coerência, inclusive tem se cobrado isso da senhora em face do seu posicionamento a favor da pré-candidatura do senador Everton. O prefeito de São Pedro dos Crentes, o ex-prefeito Laésio, figura hoje num campo político que seria mais o seu campo. Ele que já foi eleito prefeito, filiado ao PSDB, mesmo partido do qual o Brandão saiu para ir para o PSB, e à época com apoio de PT, PCdoB, PSB e PSD, né? E PSB também. PCdoB. Ou seja, PCdoB, PT, PSB, PSD e filiado ao PSDB. Então, hoje, diz que não é nada disso. Entretanto, figuraria mais no campo que a senhora estaria posicionada hoje. Então, é possível lhe fazer essa cobrança de coerência? Por que a senhora não declarou apoio ao Laésio? Primeiro, eu quero fazer até uma retificação aqui na sua fala. Esse momento, não. Eu sou de direita. Eu assumi uma bandeira que ainda continuo. E o que é mais interessante é que eu sou Bolsonaro não por obrigação. Eu sou por convicção, é diferente. Eu não tenho obrigação nenhuma de apoiar o Laésio, apoiar o Everton ou o Brandão. Eu até disse que antes, no início da nossa conversa, eu disse que são duas coisas que unem as pessoas.
propósito, interesse pessoal. Se eu tivesse interesse pessoal, eu estaria apoiando quem hoje? O governador Brandão, que está no poder, que poderia propiciar algo de bem para mim ou para minha família. Mas, graças a Deus, eu louvo a Deus que o meu posicionamento sempre foi firme. Eu não devo nada a ninguém, eu não preciso estar me escondendo através de factoide, de fake, dizendo uma coisa e amanhã ser outra. Eu tenho o mesmo posicionamento naquilo que eu acredito e nas causas que eu abraço. Então, eu não mudei. Eu simplesmente, até disse isso ontem numa entrevista também que dei, que eu posso até dizer que em 2018 não fiz nenhum tipo de cobrança que está sendo feita para mim hoje em relação ao ex-prefeito Laésio. Por quê? Ele optou pela governadora Rosiana e creio eu que deve ter optado, crendo que pela governadora já ter tido a oportunidade de mostrar ao Maranhão a sua experiência de erros ou acertos, mas teve a oportunidade e ele a escolheu. Em nenhum momento eu fui para as redes sociais dizer que ele era esse ou era aquele, de forma nenhuma. Eu respeitei, como respeito todos as escolhas. Nós somos livres para escolher aquilo ou quem acreditamos, né? Então, eu não repudiei o seu ato. E assim continuo. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o ex-prefeito sabe, ele sabe que ele não pode nem deve me cobrar posicionamentos, porque eu sou uma pessoa livre, acredito hoje que, quem sabe, lá na frente, ele possa ter essa experiência para governar um Estado com tantos problemas, com tantas dificuldades, que precisa efetivamente ter o apoio do governo federal, que precisa ter o apoio da Câmara, do Senado, saber onde buscar recursos, porque não adianta a gente dizer o Maranhão não tem escola digna, não porque é só propaganda, vá lá nas escolas. É 2 salas de aula para dizer que é um programa que nós não estamos desconstruindo, que tem o seu valor, né? Porque eu também não posso aqui ser irresponsável e dizer que não tem o seu valor. Mas a gente não pode estar pensando em um Maranhão transformar isso sem dar as saídas. É muito fácil criticar. Se eu pudesse hoje fazer críticas aqui, nós íamos passar, adentrar na noite dizendo as dificuldades, os gargalos que nós temos de estrada, de infraestrutura, de trazer os empresários para investir no nosso Estado, porque não adianta falarmos em emprego, geração de emprego, se não trouxermos o público, o privado, a parceria. Nós precisamos entender que temos que ter pessoas experientes que possam buscar através dessas condições que o Maranhão precisa de ter para que nós possamos fazer a grande revolução, transformação que o nosso Estado precisa. Não adianta termos discursos demagogos, não adianta querermos mostrar aquilo que nós não temos condições de fazer para tentar levar um discurso para a população do nosso Estado. Eduardo Liceira. Perfeito, vou tentar ser o mais objetivo possível até por conta do nosso tempo, mas eu queria que você falasse também sobre essa questão desse debate nacional e até levado para alguns estados entre direita e esquerda, como você já disse aqui, que tem que pensar prioritariamente, claro, na população, no bem-estar da população. Você é uma política de direita, como disse aqui, de convicção e declarou apoio para o político que tem mais ideias, tem mais a ligação com a esquerda, que é justamente o senador Everton. Disse que teve seus motivos, claro, em relação à questão do não apoio ao ex-prefeito Laésio Bonfim, que também é pré-candidato ao governo do Estado. Mas eu queria que você falasse sobre essa questão de apoio também, pensando não só nessa questão de política de direita e política de esquerda, mas pensar em si na população. Olha, primeiro eu disse que eu sou de direita, não omito isso. O senador Everton tem a linha dele, de pensar, de ideológica, né, vamos dizer assim. Mas isso que nos une hoje, essa grande frente ampla que está o senador Roberto Rocha, que tem mostrado a sua capacidade para ajudar o nosso Estado, de interlocução com o governo federal, com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, pensando nisso, nós nos unimos, sem olhar para as divergências ideológicas. O nosso foco, a nossa bandeira é o Maranhão. Nós não podemos nacionalizar uma eleição trazendo para o Maranhão. E é isso que os nossos opositores querem hoje, trazer uma discussão que não é válida para cá, para o nosso Estado, porque a nossa realidade, como a realidade do Nordeste é diferente, nós vamos continuar entendendo que as bandeiras que são defendidas para a direita, ela é primordial,
para mim, no meu ponto de vista, a bandeira do nosso país, das convicções de fé que nós temos, enfim, tudo que nos une vai continuar nos unindo ao presidente Jair Bolsonaro, defendendo todos os avanços que esse governo tem, está tendo e vai continuar tendo. Eu creio que Deus não o colocou lá para que nós não pudéssemos, como pessoas não de direita, mas brasileiros que amam essa nação, que amam esse Estado, todos nós que entendemos a necessidade de construir uma base de governo sólida, olhando para as nossas famílias, para as deficiências que tem os nossos estados, possamos nos unir. É isso que o Brasil precisa e o Maranhão. Porque se nós não entendermos isso, que a gente precisa se unir no contexto para o Maranhão, eu tenho certeza que nós vamos continuar sempre criticando os índices e cada vez mais afundando o Estado. Prefeita, a gente quer agradecer aqui em nome de toda a bancada, da nossa audiência, também todo o Estado aqui, a sua presença aqui conosco, a gentileza de ter aceito aqui o nosso convite. Nosso muito obrigado. Eu aqui agradeço e oro a Deus, peço as orações de todos para que nós possamos ter direcionamento necessário para que o Maranhão possa ter um governante que olhe, que se sinta e se coloque no lugar do cidadão, sentindo a sua dor, as suas necessidades. Que Deus possa continuar abençoando o nosso Estado, o nosso país. Obrigado, prefeita. Nós vamos, inclusive, encerrar aqui o nosso jornal hoje, mostrando um encontro que foi realizado ontem, o primeiro encontro Movimento Mulher. Inclusive, a prefeita participou ontem aqui na capital. Vamos ver? Com a participação de prefeitas, deputadas, vereadoras, secretárias, mulheres de diversas partes do Estado, o primeiro encontro do Movimento Mulher com o Everton contou com a participação da prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, que declarou apoio à candidatura de Everton. Durante o evento, uma plenária foi realizada onde mulheres de todo o estado tiveram a oportunidade de falar o que esperam do poder público para o futuro. O senador Everton destacou a presença da mulher em seu mandato. Meu mandato tem sido voltado para as políticas públicas em defesa delas. O Hospital de Amor é essa realidade hoje exclusivo das mulheres lá em Imperatriz e em várias regiões, e temos várias ações concretas. E hoje eu fico muito feliz delas estarem fazendo esse movimento para lançar oficialmente o seu apoio à nossa pré-candidatura ao governo do Estado. 2 horas mais 18 minutos, estamos encerrando o Jornal da Difusora de hoje. Para você, nosso muito obrigado. Amanhã a gente se encontra 1h15 da tarde com muito mais. Uma ótima tarde a todos. Continue ligado aqui na programação da Difusora. Até amanhã.